Vamos ler a partir do versículo 10. Isaías 11, a partir do versículo 10. Vamos lá. Acharam? Lembrando, estou falando sobre Israel. Naquele dia as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por estandarte dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Naquele dia o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez os restantes do seu povo, que restaram da Síria, do Egito, de Pátros, da Etiópia, de Elã, de Sinear, de Amamate e das ilhas do mar. Levantará uma bandeira entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Congregará desde os quatro cantos da terra. Então, o mesmo Deus, com a sua grande e infinita misericórdia, mas na verdade mais zelando pela tua palavra, Ele ao longo dos tempos, Ele interviu e Ele falou assim, eu vou restaurar Israel. Vocês me desapontaram terrivelmente, vocês foram terrivelmente desobedientes, mas eu sou misericordioso e eu prometo que ainda eu restaurarei e ajuntarei vocês novamente como nação, como país, como um só povo. Vocês vão estar espalhados pelo mundo. Os judeus, os israelitas, foram espalhados, irmãos. Foram espalhados. Eles viveram sem nação, sem terra, sem pátria, durante mais de 2.500 anos. Durante mais de 2.500 anos, o povo de Israel viveu perambulando entre as nações. Mas em Isaías 11 havia uma profecia, uma promessa, que Deus estaria juntando Israel novamente. A palavra é clara. Vamos lá, Isaías 11, 12. Vê o 12 comigo novamente. Levantará uma bandeira entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Congregará desde os quatro cantos da terra. O que Deus está dizendo com isso? O que isso tem a ver com a minha vida? Vamos entender. Deus vai falar com vocês daqui a pouquinho. Vamos lá. Nós vamos entender, irmãos, que quem entende um pouquinho aí de história, estuda um pouquinho. Eu sei que as igrejas evangélicas tem bastante pessoas humildes nessa parte. É difícil de entender às vezes está sendo pregado, né? Nós estamos aprendendo, irmãos. Você precisa ter uma ideia. Tem versículos que nós temos que interpretar. A gente tem que saber conjugar o verbo, interpretar no passado, no presente, no futuro. Vocês não têm ideia como que o português é importante para saber exatamente o que o versículo está falando. Por isso que há tantas dificuldades das pessoas entenderem pregações. Porque às vezes fala sobre história, sobre geografia, sobre palavras difíceis, uma situação aqui, uma situação ali, que é inevitável o pregador não falar. E isso confunde a igreja. Mas eu vou entender, eu vou explicar um pouquinho para vocês, de uma maneira bem clara. Mesmo que você não teve acesso à informação, que você não teve uma escolaridade, isso que eu vou falar para você é um fato que aconteceu. Em 1930, por volta de 1930, tivemos a Segunda Guerra Mundial. Amém? Todos sabem disso ou alguns não sabem? Amém? Então, a Segunda Guerra Mundial perdurou por alguns anos. Durou alguns anos. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo mudou. As nações mudaram. A configuração de países, irmãos, mudou. No início, um pouco antes, entrou o comunismo. Um pouco antes, entrou o socialismo nos governos. Após a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver que o mundo ficou dividido. Capitalismo
comunismo, ou seja, aqueles países que eram cristãos, aqueles países que não tem nada a ver com Cristo, que não tinham princípios cristãos. E isso iniciou, irmãos, no século passado, uns anos atrás. Pouco tempo atrás, se for olhar bem. Só que após a Segunda Guerra Mundial, por volta de 1947, 1948, foi feita assim, uma união entre as nações. Lembra bem que nós lemos. Vamos ler novamente? Mateus 24, abre de novo Mateus 24. Abre de novo Mateus 24. Vê como a Bíblia é atual. 32. Amém? Amém. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Olha para cá. O que eu falei agora há pouco? Figueira é isso? Ramos e folhas são as outras? Em 1945, 46, 47, houve uma organização chamada ONU, Organização das Nações Unidas. O mundo teve uma outra configuração, igreja. Olha aqui as nações, olha os ramos, olha as folhas aparecendo aqui. ONU, nações. E essa organização decidiu, porque os irmãos sabem que na Segunda Guerra teve um Quem que morreu nesse holocausto? Judeus. Mais de 6 milhões. Então a ONU decidiu em 1948 trazer novamente, dar novamente aquela terra à nação de Israel. Olha como esse versículo, irmãos, ele tem tudo a ver com a nossa vida de hoje. Olha como agora as coisas estão ficando claras. Nós estamos falando de Israel e nós estamos falando das nações. Então, ONU é as folhas, Organização das Nações, as folhas é outras nações. Criou Israel, inclusive foi Oswaldo Aranha, era um brasileiro que presidia a ONU, que canetou, que decretou, foi unânime a criação da ONU. Amém? A criação de Israel. Foi um presidente da ONU chamado Oswaldo Aranha, um brasileiro, irmãos, que deu a ordem para Israel novamente ser reconhecida como país. Isaías 11 disse que estaria sendo de novo estancada a bandeira da nação, e Deus estaria trazendo aquele povo e ajuntará na mesma terra que um dia, lá 2.500 anos atrás, Deus espalhou eles. Deus cumpriu a sua promessa depois de 2.500 anos, praticamente, agora, recentemente, 75 anos atrás. Deus é fiel, igreja. Não importa quanto tempo dura que você está passando, não importa quanto tempo dura que você está vendo a promessa de Deus, Deus vai cumprir. Ao longo da história a gente vê que Deus demorou 10, 20, 5, 6 mil anos, mas Deus cumpriu a palavra. Como diz a palavra do Senhor: o céu e a terra passará, mas as minhas palavras jamais passarão. Lembra nesta noite, as palavras de Deus jamais passarão em branco na tua vida. Mas, irmãos, isso é importante você saber. Então criou Israel em 1948. Então nós estamos diante de uma profecia bíblica, uma das mais importantes dos fim dos tempos, concretizando-se há 75 anos atrás. Mas, coloca para mim agora, por favor. Mas, irmãos, hoje, o que estamos vivendo, como estamos vivendo hoje? Como que é a tática do diabo? Primeiro, a tática do diabo é lutar contra Israel e contra a igreja. Amém? Lutar contra Israel e contra a igreja. Estamos vivendo hoje uma inversão de valores. Os princípios cristãos estão caindo por terra.
E o ódio contra Israel está cada vez mais aumentando. Chama-se antissemitismo. Ódio contra Israel. O que é antissemitismo, pastor? Eu sou anti-Carlos, eu sou contra o Carlos, eu odeio o Carlos. Eu não gosto do Carlos, quero que o Carlos se lasque, quero que ele morra, se lasque tudinho. Não quero. Se eu pudesse, eu acabava com ele. Eu sou anti-Carlos, ou seja, é anti-Israel. E por que semitismo? Por causa de Sem. Por causa da linhagem de Sem, filho de Adão. Lembra que Caim matou Abel, depois nasceu os outros filhos? Vem dessa palavra, desse homem, desse filho de Adão. Sem, antissemitismo, ou semitismo, né? Então é a palavra do nome Sem. E isso, irmão, nós estamos vendo crescer o ódio contra a igreja e o ódio contra Israel. A prática de Satanás, a prática do diabo é lutar